Não é novidade para ninguém que a comunicação é o pilar fundamental de qualquer relacionamento bem-sucedido. Manter uma comunicação positiva com uma criança não só ajuda a construir uma boa autoestima para ela, como também vai fazer com que ela se sinta amada e confiante. Por isso, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre o que você pode fazer para estimular a autoestima do seu filho. Então fica comigo até o final para não perder as principais informações que podem te ajudar e enriquecer o seu conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre família e desenvolvimento infantil. É bem possível que você possa ter alguma lembrança ruim de algum comentário negativo que você sofreu há muito tempo. Pode ter sido alguma coisa chata que um parente te disse, ou que um amiguinho da escola que te colocava apelido quando você era criança, ou até mesmo um colega de trabalho. Em algum momento, todos nós já sentimos na pele o quanto as palavras podem ser pesadas e podem abalar diretamente a nossa confiança e autoestima. Realmente, as palavras podem deixar marcas na nossa psique que demoram para serem apagadas ou nunca são. Agora, imagine se toda essa comoção negativa acontece justamente com seu filho feito por você. E o pior, sem que você se dê conta. Eu tenho certeza que nenhuma mãe ou nenhum pai gosta de fazer isso com quem mais ama, não é verdade? Para uma criança ou até para um adolescente, ter uma boa autoestima não é apenas se sentir bem consigo mesmo, mas também significa que através dela, elas se sentem amadas, parte da família, corajosas, capazes e confiantes, além de possuir uma melhor capacidade para o desenvolvimento e para o aprendizado. Para uma criança ou até mesmo para um adolescente, ter uma boa autoestima não é apenas se sentir bem consigo mesmo, mas também significa que através dela eles se sentem amados, parte da família, corajosos, capazes e confiantes, além de possuírem uma melhor capacidade para o desenvolvimento e para o aprendizado. Crianças e adolescentes que têm uma boa autoestima valorizam a si mesmo e têm orgulho do que são e do que podem fazer, ao contrário dos que possuem baixa autoestima e aí se sentem constantemente inseguros, não se sentem aceitos, até mesmo pela própria família, mostram dificuldades para se defender e poucas habilidades para lidar com erros. E você vai acreditar se eu te falar que um dos maiores causadores desse cenário é a comunicação que é mantida dentro do ambiente familiar? O fato é que a autoestima que o seu filho tem hoje pode definir a autoestima que ele vai ter quando for adulto. Por isso, o relacionamento e principalmente a comunicação que é mantida pelos pais e filhos são uma parte essencial na construção da autoestima e confiança da criança. Agora que você já sabe o quanto a autoestima é importante para o seu filho, tá na hora de aprender como usar uma boa comunicação para ajudá-lo nessa tarefa. Você tá pronto? Bom, como eu sempre gosto de enfatizar, cada criança age e se comporta de maneira diferente. A autoestima pode se apresentar de forma muito mais fácil e simples para umas do que para outras. Então, não ache estranho caso seu filho se mostre um pouco mais resistente ou demore mais para lidar com esse tipo de coisa. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é a importância da conversação. Independentemente se o seu filho é uma criança ou um adolescente, as suas ações sempre vão influenciar na maneira como ele se sente e pensa sobre si mesmo. Eu entendo que a vida é bastante corrida, agitada e por vezes a gente não encontra tempo para nada, mas ao não tirar um tempo do seu dia para conversar com o seu filho, pessoalmente ou até por e-mail ou pequena mensagem de celular, você está passando, mesmo que sem intenção, uma mensagem de que ele não é importante. Isso pode abalar a confiança que ele tem nele mesmo. Por isso, os pais têm que buscar maneiras de conversar com os filhos e ouvir o que eles têm para dizer. Se o seu filho está empolgado contando alguma coisa sobre como foi divertido um passeio da escola, fale com ele com a mesma empolgação.
Se ele tem uma opinião sobre determinado assunto, não invalide o que ele está dizendo só porque ele é uma criança. Mostre que o ponto de vista dele importa, que você valoriza o que ele pensa e que está sempre disposto a realmente ouvi-lo. O mais importante disso tudo é manter um canal de comunicação constante com as crianças e adolescentes. Elas devem ser ouvidas de verdade. O outro ponto que eu queria falar com vocês hoje é sobre um erro muito costumeiro, mas que nem sempre os pais notam o quanto pode ser grave, que é negar o amor quando o filho se comporta mal ou de uma maneira que você ache inadequada. As crianças sempre aprontam, é inevitável, e como pais, naturalmente, a gente tem o dever de corrigir e auxiliá-lo nos comportamentos, na disciplina dos nossos filhos. Alguns pais, por exemplo, preferem tirar a TV como forma de castigo, outros tiram o celular, outros o videogame, e alguns acreditam que ignorar a criança e ficar sem falar com ela ou tratá-la com indiferença é o melhor remédio para consertar um erro que foi cometido. Por favor, não faça isso. Negar amor e atenção para o seu filho quando ele faz alguma coisa que você acha inadequada não vai fazer com que ele repense o comportamento, mas vai fazer com que ele se sinta mal consigo mesmo. E o pior, que ele não é amado por você. Quando você toma essa atitude, você não está mostrando que o comportamento dele foi indesejado ou inadequado, mas que a criança é indesejada. Explica para o seu filho calmamente o que ele fez que você achou inadequado. E lembra do que eu já falei para vocês sobre os combinados? Se você combinou que alguma coisa vai acontecer, ou que ele vai deixar de ir para algum lugar ou fazer alguma coisa, cumpra. Lembre-se sempre que você pode tirar a TV, o celular ou outras coisas, mas nunca o amor. Eu queria aqui aproveitar para falar sobre uma outra prática muito comum que eu ouço demais, mas muito mesmo. É falar para a criança não fazer ou fazer algo porque senão a mamãe ou o papai vão ficar tristes. Vocês já pararam para pensar nisso? O recado que você está passando para a criança é que ela deve agir ou não de determinada maneira porque ela vai ser a responsável ou não pela sua felicidade. E isso custa muito caro para as crianças. Como eu já falei em outros vídeos, a gente precisa explicar o porquê de fazer algo ou não. Quando é necessário, as consequências reais. Por exemplo, dizer para o filho fazer a lição de casa, senão a mamãe vai ficar triste. A criança vai entender que você vai amá-la menos se ela não fizer a lição de casa. Qual é a relação real nisso? É preciso explicar para o seu filho, nesse caso, a importância de realizar a lição de casa ou oferecer ajuda caso ele tenha dúvidas, por exemplo. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa que a gente acha errada ou inadequada, eles são corrigidos imediatamente. Mas quando eles se comportam bem, raramente ou às vezes a gente não elogia. Quando as crianças recebem um elogio por algo que elas fizeram, seja dever de casa, ter tirado uma boa nota ou até por simplesmente ter se comportado de uma maneira exemplar e que você achou super adequada, você automaticamente eleva a autoestima do seu filho e aumenta a confiança que ele possui. Além disso, quando você faz elogios, você motiva a criança a continuar se comportando daquela maneira. Elogiar bons momentos é ótimo, mas elogiar nos momentos difíceis é melhor ainda. Imagine a seguinte cena. O seu filho participa de uma equipe de vôlei da escola, mas naquele dia eles perderam a partida. É óbvio que a criança está abalada, com a confiança estremecida e triste porque ela se esforçou para ganhar aquele jogo. Quando ela ouve um elogio, mesmo que ele não tenha se saído tão bem, você pode transformar aquela situação ruim numa situação mais favorável. Em vez de comentar sobre a derrota do time, fale sobre o quanto ele se esforçou e que você está muito orgulhoso do empenho e da dedicação e que ele também tem que se orgulhar muito disso. Quando você age dessa maneira, você vai conseguir notar que a autoconfiança da criança cresce e que a sensação de insegurança vai ser consideravelmente diminuída. Em relação a isso, eu queria até contar para vocês uma história de um dos meus filhos que aconteceu há 2 anos e meio atrás. Como eu falei até num dos últimos vídeos que eu fiz sobre a rotina, como, dando dicas e passando a minha experiência com os meninos, eu nunca coloquei eles para fazerem muitas atividades, principalmente quando eles eram pequenininhos. Eu procurava sempre deixar mais tempo livre para eles ficarem juntos, para brincarem, para conviverem, para terem períodos de ócio, enfim.
E aí fui esperando o momento que eles despertassem curiosidade ou vontade por algumas atividades fora a natação, né? Que eu sempre falei pra vocês. Bom, e aí eu vou contar a história do meu filho, que há 2 anos e meio atrás veio falar pra mim que queria aprender a jogar tênis. Aí eu falei, bom, tudo bem, então vou colocar você na aulinha, você experimenta, vamos ver se você gosta. Ele tinha 9 anos, mais ou menos. Bom, e aí coloquei ele na aulinha de tênis e fazia, sei lá, 1, 2 meses só que ele tava fazendo aula ainda, tava começando a fazer aulinha uma vez por semana. A mãe de um amiguinho dele convidou ele para ir num torneio de tênis que ia ter de uma escolinha de tênis, de uma escola de tênis, né, daqui da minha cidade, de São Paulo, onde eu moro, que ela falou que era um campeonato para iniciantes, que ia ter eles iam dividir, ia ter um campeonatinho só com o pessoal que estava começando a jogar tênis. E aí convidou o Nicolas, o amiguinho dele convidou, e ele ficou super empolgado. Bom, eu sou da área de esporte, e aí eu falei assim, Nick, vamos assistir, se você quiser, mamãe vai lá com você, mamãe e o papai, leva os meninos e a gente assiste o campeonato. Você nunca viu como que é um campeonato? Acho que pode ser meio prematuro para você participar, mas aquela pilha de amigo e não sei o quê. Aí ele falou, não, eu quero ir. Falei, bom, então tudo bem. Falei, mas olha, tenha na sua cabeça que você mal começou ainda, vai ser só uma experiência, você tá aprendendo. Ele, não, mamãe, fica tranquila. Beleza. Bom, fomos levá-lo para esse campeonatinho, separaram em equipes e aí ele foi sorteado para ser o primeiro a jogar. E aí ele foi jogar. E aí, primeiro jogo. Era pontos corridos, assim, ia contando, tinha o tempo de jogo e aí ia contando quantos pontos fazia. E aí foi muito difícil. Ele tomou uma lavada, tipo 22-2. E ao passo que o jogo ia acontecendo, eu fui ficando tensa, claro, o meu marido ainda mais. Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos levar ele embora a hora que acabar esse jogo. Eu falei, calma, vamos ver como é que vai acabar. Mais tensa, lógico, né? Vendo seu filho sendo massacrado, um monte de gente assistindo. Bom, na hora que acabou o jogo, ele veio com aquela carinha engolindo o choro pra perto da gente. A gente tava assistindo assim perto do alambrado. E aí eu falei assim, Nick, você quer ir embora? A gente entende, acho super justo, né? Já fui querer me antecipar, como toda mãe, né? Angustiada naquele momento. Aí ele falou, mamãe, se eu sair eu vou prejudicar a minha equipe, porque conta quantas pessoas da equipe vão jogar o jogo. Então eu vou continuar até o final e eu vou participar de todas as 5 partidas. Aí eu, ótimo, então vai lá que eu vou estar aqui assistindo todos os seus jogos. Bom, os outros jogos não foram tão ruins quanto esse. No final do campeonato, tinham mais de 50 crianças, eu acho muito. A menina que jogou com ele ganhou como melhor atleta, ou seja, ele teve o azar de começar jogando com a menina que jogava mega bem. No final das contas, na hora que a gente tava indo embora, eu falei, e aí, como que você se sentiu? Apesar, né, de ter acontecido aquilo justo no primeiro jogo. Aí ele falou, mamãe, não ganhei nenhuma partida, né? Ele falou, mas como você disse, eu mal sei jogar, né? Eu comecei a aprender agora. Eu falei, pois isso mesmo, foi o que eu te falei. E ele falou, mas sabe, eu vi vários amigos meus, pessoas que eu conheço que já jogam há muito tempo, e eu vi que elas ganharam algum jogo. Falei, então, é isso, a prática é que faz toda a diferença, isso é questão de tempo e de experiência. Ele falou, não, eu quero continuar fazendo porque eu quero aprender a jogar. Eu falei, sabe o que você ganhou de mais importante hoje? Você falou que você não ganhou nenhum jogo, mas você ganhou uma coisa muito mais importante. Ele falou, o que, mamãe? Eu falei, experiência. Ele lembra dessa história até hoje, ele brinca quando fala, eu estou só ganhando experiência, né? Mas é isso, ele se sentiu confiante, acreditou no que eu falei pra ele, acreditou nele.
E aí, quando passou mais ou menos um mês depois desse episódio, eu recebi uma mensagem dessa mãe, né, que é uma das donas dessa escola. E eu até pensei em ler para vocês o feedback, porque foi muito interessante. Carol, eu queria aproveitar e dizer que o Nick foi muito elogiado pelo professor de tênis que ficou na quadra com ele no dia do campeonato. Depois do torneio, conversamos sobre cada aluno e damos um feedback por uma cartinha pessoal e ouvindo sobre os sentimentos da criança durante o jogo. Acreditamos que o mais importante é essa elaboração feita com a criança pós-jogo, o que ele aprendeu sobre ele, o que leva para além da quadra. E o Nick não é nosso aluno, mas segue o comentário do professor. Eu fiquei impressionado com a persistência e resiliência do Nicolas. O primeiro jogo dele foi muito difícil e ele continuou jogando ativamente. A cada jogo ele entendia mais sobre o tênis e criava estratégias para superar as adversidades. Essa resistência diante das frustrações e a rápida adaptação de estratégias são características fundamentais para um tenista. Carol, não sei como ficou isso na cabeça dele, mas eu queria dar os parabéns para você e para o Nick. Isso para falar, não do ponto de vista do esporte, é óbvio, mas para mostrar que ele demonstrou mesmo essa resiliência e essa autoconfiança. Como a gente passa isso no dia a dia para os nossos filhos faz diferença. Outra boa maneira de apoiar e ajudar a criança é desenvolver a confiança e a autoestima e ajudá-la a enfrentar situações difíceis, que foi como eu acabei de contar para vocês. À medida que o seu filho vai crescendo e ele começa a se tornar mais consciente das próprias emoções, ele naturalmente vai enfrentar sentimentos como frustração, tristeza, raiva ou vergonha de uma maneira muito melhor. É importante que você, como mãe ou como pai, saiba que o maior modelo para lidar com essas emoções é você mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Se ao passar por uma situação difícil você for autodepreciativo consigo mesmo, quando a criança passar por alguma coisa semelhante, ela vai agir da mesma maneira. E a melhor forma de ensinar seu filho a enfrentar essas circunstâncias é explicar que não tem nada de errado em se sentir dessa maneira. Ele não é um fracasso por ter perdido um campeonato ou uma chacota por ter caído de bicicleta. É importante a gente enfatizar que a vida é um grande aprendizado e que perder faz parte dessa etapa. Mostre compreensão para o seu filho e escolha as palavras com cuidado para animá-lo após uma situação que não saiu como ele esperava. Por exemplo, você pode falar assim: nossa, você está aprendendo muito rápido a andar de bicicleta sem rodinha, eu tô orgulhoso. Quando eu tinha sua idade, eu também caí muito antes de aprender. Ao perceber que ela não é a única criança do mundo que passou ou está passando por essa circunstância, ela automaticamente vai se sentir mais confiante, mais próxima, por saber que você se importa, e vai se identificar ainda mais com você por saber que você já passou por alguma coisa parecida. A última coisa que eu queria tratar hoje é sobre o reconhecimento. Você sabia que uma das formas de elevar a autoestima de alguém, principalmente de uma criança, é demonstrando que o que ela faz é apreciado e importante? Apenas pensa um pouquinho. Se você está no local de trabalho, realiza uma tarefa com sucesso que parecia difícil e recebe o devido reconhecimento por isso, você involuntariamente vai se sentir com muito mais confiança e com autoestima elevada, não é verdade? A mesma coisa vai acontecer com seu filho. Quando você pede para ele fazer uma tarefa, ainda que simples, como, por exemplo, arrumar a própria cama antes de sair, ou até mesmo para ele ajudar a guardar compra, e aí você reconhece que o que ele fez foi muito significativo, que ajudou muito, o seu filho vai se sentir importante e confiante. O ato de ajudar alguém que, ao ver de uma criança, é um grande exemplo para ela, vai fazer com que a sua autoestima aumente de uma maneira incrível. Quando a criança percebe que o que ela fez é importante, ela também vai se sentir importante. E um dos nossos maiores deveres como pais é garantir que os nossos filhos se sintam assim, né? Importantes e amados por nós. Se você chegou até aqui é porque você realmente é um papai ou uma mamãe muito dedicados, que se preocupa em trazer mais conhecimento para você
consequentemente para a sua família e para a sua relação com os seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar mais no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!